A história real da mina esquecida no sertão pernambucano. Nem faz um mês que tudo isso aconteceu. Sou do terceiro ano do ensino médio e sempre morei no interior de Pernambuco. Não tem muita coisa para fazer por aqui, mas eu e meus amigos sempre fomos fissurados em exploração urbana. A gente procurava prédios abandonados, túneis de serviço antigos, shoppings esquecidos, qualquer coisa que parecesse ter sido deixada para trás. A gente pulava cercas, tirava fotos, às vezes subia em telhados ou descia em porões. Não era sobre quebrar nada ou fazer algo ilegal, era só pela adrenalina. O único cara do nosso grupo que sempre achava os lugares mais esquisitos era o Carlos. Ele era meio na dele, misterioso. Aparecia com os locais que ninguém nunca tinha ouvido falar. Na metade das vezes eu nem perguntava como ele achava. Um dia ele mandou uma captura de tela de uma conta de Instagram meio suspeita. Poucos seguidores, fotos embaçadas, uns comentários bizarros nas publicações. A legenda do post em questão dizia algo como: existem dezenas de minas abandonadas no sertão nordestino, se você souber onde procurar. Segundo Carlos, ele tinha entrado em contato com a conta e quem estava por trás tinha dado umas alhas para ele investigar. Foi o que bastou para o Carlos. Ele ficou obcecado na hora. Então, naquele sábado, fomos eu, o Carlos e o nosso outro amigo, o Thiago. Eu tinha um troller que era perfeito para rodar no off-road do sertão, então pegamos ele. Não tínhamos um endereço específico nem nada, só uma área geral e um pin em algum lugar no meio do sertão. O ponto que o Carlos tinha marcado ficava bem no meio do nada, tipo, muito longe de qualquer coisa. A gente saiu da estrada principal quase meia hora antes, e a trilha de terra que a gente estava mal parecia uma estrada. Rodamos por um tempão que parecia uma eternidade. Sem placas, sem construções, sem marcos, só o nada sem fim. Eu ficava olhando o celular mesmo sabendo que não tinha sinal. O Thiago, no banco de trás, estava ficando cada vez mais irritado. Ele começou a dizer para o Carlos que aquilo tudo era uma perda de tempo, que ele tinha sido enganado por alguma conta de troll. O Carlos insistiu para a gente continuar procurando, e foi o que fizemos. Ele sempre foi teimoso com navegação, então eu resolvi dar uma colher de chá para ele por mais um tempo. Finalmente, quando a gente estava prestes a desistir, o Thiago apontou algo para a direita. No começo parecia só mais rocha e areia, mas quando a gente se aproximou, a gente viu uma estrutura de madeira meio desabada, construída na lateral de uma encosta. Parte da entrada parecia ter cedido, mas ainda dava para ver um buraco escuro atrás das vigas de suporte. Não era enorme, mas era definitivamente feita pelo homem, definitivamente uma mina. O Carlos não disse nada no começo, só pegou o celular, abriu o mapa offline que ele tinha baixado quando a gente ainda tinha sinal e colocou um pin lá. Aí ele se virou para o Thiago e disse: "Eu te disse", ao que o Thiago respondeu que ele só teve sorte. Mas até eu tive que admitir que foi meio louco. A gente estava rodando em círculos no meio do nada e de alguma forma a gente tinha achado uma de verdade. Estacionei alguns metros da entrada, um pouco de lado, num pedaço de terra plano. A gente saiu do carro e se equipou. O Carlos até tinha trazido máscaras para a gente usar. Nós três caminhamos até a mina e de perto parecia ainda mais assustadora. O Carlos pegou uma pedra e jogou lá dentro. A gente esperou alguns segundos, então ouvimos um barulho metálico 3 vezes e depois nada. Era muito fundo. O Carlos olhou pra gente e disse que se a gente tropeçasse na descida, a gente provavelmente morria. Começamos a descida. Por sorte, o poço não era uma queda reta. Inclinava-se um ângulo íngreme, mas não o suficiente para que a gente tivesse que descer nos agarrando. O chão era solto e irregular, e havia velhas vigas de madeira revestindo partes da parede. Surpreendentemente, elas pareciam bem resistentes. Quanto mais fundo a gente ia, mais frio ficava e mais silencioso. Era realmente assustador lá embaixo. A gente nem conseguia mais ver a luz vindo da entrada. Eventualmente, a gente chegou ao que parecia ser o fundo. O poço se nivelou e se abriu em um túnel mais largo que se ramificava em algumas direções. Parecia exatamente como você imaginaria. Velhas vigas de suporte a cada poucos metros, trilhos enferrujados meio enterrados na terra e uma espessa camada de poeira em tudo. Havia peças de madeira e metal espalhados, talvez partes de velhos carrinhos ou ferramentas. Tinha um cheiro meio abafado lá dentro, se é que isso faz sentido.
Honestamente, eu não percebi o quão abençoadas as máscaras eram até aquele momento. A gente escolheu um túnel e simplesmente começou a andar. Nenhum de nós realmente disse muito. A gente não estava procurando nada específico, só explorando. Honestamente, não tinha muita coisa legal lá embaixo. O lugar parecia ter sido limpo de qualquer coisa que valesse a pena levar. Mas então a gente ouviu algo. Era fraco, em algum lugar mais adiante no túnel. Parecia algo sendo arrastado. No começo eu achei que tinha imaginado, mas olhei e vi que o Carlos tinha parado também. O Thiago fez um sinal para a gente desligar as lanternas e foi o que fizemos. A gente só ficou lá na escuridão total, escutando. O som de raspagem veio de novo. Era um tipo de raspagem, como metal, ou talvez até madeira sendo arrastado pelo chão. Era difícil dizer com eco, mas parecia que o que quer que fosse estava se aproximando. A gente ficou lá no escuro por talvez 30 segundos, talvez 1 minuto inteiro. Era difícil dizer. O som de raspagem continuava, lentamente ficando mais alto. Não parecia muito perto da gente, mas isso não fazia dele menos aterrorizante. Então o Thiago acidentalmente ligou a lanterna e desligou de novo. Eu quis matá-lo. A raspagem parou e tudo ficou em silêncio. Então, do nada, ouvi um barulho metálico alto de algum lugar profundo no túnel, como se o que estivesse sendo arrastado tivesse acabado de ser derrubado. E logo em seguida veio o grito mais horrível e demoníaco que eu já tinha ouvido na vida. Mal parecia humano. A gente se virou e correu sem se importar o quão barulhentos a gente era. Eu nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Eu consegui ouvir passos vindo de algum lugar atrás de mim e eu achei que eu ia ter um ataque de pânico. Eu estava atrás, tentando acompanhar, e então eu tropecei em alguma coisa. Um dos meus sapatos saiu e eu lutei para me manter em pé. Eu não tive tempo para voltar para pegá-lo, então eu continuei, tentando ignorar a dor no meu pé. À frente, o Carlos e o Thiago já tinham chegado à inclinação e estavam subindo. Eu praticamente me joguei pelas escadas. Quando eu digo que subir aquelas escadas meio descalço foi a coisa mais dolorosa que eu já experimentei, eu não estou exagerando. Era excruciante. Eu pegava uma farpa nova a cada poucos segundos. Se não fosse pela adrenalina correndo nas minhas veias, eu não acho que eu teria conseguido sair dali. Quando eu finalmente consegui sair para o ar livre, meu pé estava acabado. Eu precisei que o Thiago e o Carlos quase me carregassem até o carro. Eu não podia dirigir daquele jeito, então o Thiago pulou no banco do motorista. Eu mal consegui fechar a porta antes que ele engatasse a marcha e pisasse fundo. Eu não acho que fomos seguidos para fora do poço, mas a gente não ia ficar por ali para descobrir. A gente dirigiu em silêncio até o hospital mais próximo. Eu achei que a dor ia me fazer desmaiar. Acabei tendo que tomar uma antitetânica e mesmo depois que todas as minhas feridas foram limpas e todas as farpas foram removidas, eu não conseguia andar normalmente por dias. Alguns dias depois, quando eu já conseguia andar sem mancar muito, o Thiago nos disse que tinha deixado a carteira em algum lugar perto da mina. Provavelmente quando ele estava me ajudando a chegar ao carro. Ele não tinha dito nada na hora, mas agora ele achava que valia a pena voltar, só até a entrada. De jeito nenhum a gente ia voltar lá embaixo. Então nós 3 voltamos para lá, usando o PIN que o Carlos tinha salvo. Obviamente a carteira do Thiago não estava em lugar nenhum. Mas a gente achou algo, meu sapato. Estava a alguns metros da entrada da mina. Eu caminhei cuidadosamente até ele e o peguei. Estava rasgado, como se alguém, ou ouso dizer, algo tivesse mordido. Havia literalmente dentes no meu sapato e pedaços inteiros dele estavam faltando. A gente não ficou muito tempo depois disso. Nenhum de nós consegue uma explicação racional. Você pode ser rápido em dizer que era algum morador do rua morando lá embaixo, mas se fosse esse o caso, como os diabos ele conseguiu sobreviver por tanto tempo? Não tinha comida lá embaixo. O que no mundo eles comeriam? O Carlos disse que a conta do Instagram nunca mais respondeu a ele quando ele mandou mensagem sobre o que aconteceu. Vai demorar muito tempo até eu fazer qualquer exploração urbana no sertão de novo.